Olá, amigos, estamos aqui para mais um Ponto a Ponto, contando sempre com a participação de vocês que nos assistem sempre aí do outro lado. Hoje recebendo o Ronaldo Show, que vocês já conhecem, já participou aqui do nosso Ponto a Ponto, e vamos falar do egoísmo, o quanto esse nosso amigo íntimo, né, nos atrapalha na nossa evolução espiritual. Então, para que a gente possa aprender e entender um pouco mais o que nos prende tanto ao egoísmo e por que ele nos amarra tanto, a gente vai conversar um pouquinho. E você já sabe, é só participar aí pelo chat da Rede Amigo Espírita, mandando suas interações para o Carlos, que ele manda aqui para a gente, e você faz parte da nossa conversa. Ou pelo nosso WhatsApp, DDD 83 e o número 98840-1055. 839-8840-1055. Já ia esquecendo o número. Então vamos começar o nosso bate-papo. Bem-vindo, Ronaldo. Olá, boa tarde a você, boa tarde aos amigos aí, internautas. Tenhamos uma tarde agradável. Pois é, vamos falar de um assunto que é complicado, doído, pra gente assumir que é egoísta, né? É um velho companheiro nosso, né? Um amigo, é por isso que eu digo, um amigo íntimo, né? É verdade, é verdade. Então, eu acho que o egoísmo a gente aprende de berço, na realidade, né? Às vezes quando você vê o nascimento de uma criança, todas as atenções voltadas para aquele ser que tem tantas necessidades, tanto amor, tanta doação, e aí a criança começa a sentir o centro dessas atenções, ela começa a perceber e começa a ficar egoísta, né? Acho que começa aí no berço esse egoísmo. E aí como nós, pais, tios, avós, podemos lidar com essa situação para não contribuir para esse egoísmo? Colaborar com isso, né? Na verdade, a chave está na educação, né? Para minimizar o impacto desse egoísmo que começa a surgir, se consolidar no ser desde pequenininho, só através da educação. Devemos entender a criança não como um adulto em miniatura, né? Ou um formato de ser que a gente vai moldando ali. Nós devemos entender como um espírito imortal que traz as suas tendências, suas aquisições, tanto positivas quanto negativas, e que nós devemos nos dedicar a observar essas tendências. Então, à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela começa a apresentar essas tendências. E a análise nossa, enquanto pais, enquanto educadores, deve ser sempre no sentido de analisar essas tendências para tentar corrigi-las. Ter um trabalho de ver quais são as aptidões, quais são os arrastamentos, o que há de bom, aquilo que não é tão legal, né? Para poder a gente ir orientando, para a gente ir corrigindo e assim sucessivamente. Jurandir Anjos costuma dizer que a escola ela constrói o cidadão, mas só o lar constrói o homem que tem, né? Então, a responsabilidade nossa enquanto pais é muito grande nesse sentido. Até porque, logo quando esse egoísmo começa a se apresentar nas crianças, todo pai tem, não, é fase, né? É aquela fase que às vezes o irmãozinho mais novo chega e ele não aceita dividir as coisas. Então tem esses olhos meio vendados dos pais também, né, com relação a esse egoísmo. Porque como eu falei inicialmente, é difícil você assumir que você é egoísta, imagina um filho que é tão amado, né? É verdade, é um grande desafio nosso, porque precisamos estar um pouco amadurecidos já espiritualmente falando, né, para que a gente possa cuidar um pouco melhor desse ser. Então, esse ser que vem ali com toda a sua bagagem espiritual, mas vem aberto para receber esses novos caracteres, né? Como diz Allan Kardec, né? A moral ela consiste, na verdade, na aquisição de novos valores, de novos caracteres, né? Para que vá moldando. E a criança, é curioso observar que a criança, na verdade, ela não nasce egoísta. Ela nasce egocêntrica, todas as atividades estão sempre voltadas para ela. Pela razão bastante peculiar de que ela demanda de nós, os adultos ali, para se alimentar, para fazer o seu asseio e tudo mais, né? Só que quando nós não temos esse cuidado, aí vamos transformando esse egocentrismo num egoísmo, né? Nós realmente devemos dedicar nossa atenção à criança, mas fazendo com que ela comece a fazer as suas próprias descobertas e evitar o caminho do egoísmo, esse velho companheiro que você falou. Qual a melhor forma de vencer esse egoísmo que está tão preso a gente? A melhor forma é através do autoconhecimento.
precisamos realmente nos conhecer quem somos nós, analisar as nossas tendências, o nosso comportamento. Temos a infeliz, podemos dizer assim, o infeliz hábito de analisarmos o comportamento alheio. Gostamos muito de observar as outras pessoas e muitas vezes esquecemos de fazer essa tão necessária autoanálise. Precisamos realmente fazer essa autoanálise. Na questão 919A do Livro dos Espíritos, nós vamos ver o Espírito Santo Agostinho trazendo em si, para nós, a sua própria experiência. Como é que ele fez para tentar esse autodescobrimento, para que pudesse vencer todas essas tendências perniciosas que ele trazia consigo mesmo. E ele nos informa que ele fazia uma reflexão todas as noites. Então ele começava a observar todos os atos que ele praticara, e ao analisar esses atos, ele procurava sempre fazer a pergunta: esse ato foi bom ou foi um ato ruim, danoso, prejudicial ao meu semelhante? Quando ele tinha alguma dúvida nesse questionamento, ele dizia que costumava se colocar no lugar do outro, como se ele estivesse recebendo aquela ação, e aí prosseguia com essa análise. E ele diz mais que nós devemos sempre nesse processo, todas as noites, nos dirigir a Deus, ao nosso anjo de guarda, para solicitar a Ele inspiração, para que a gente pudesse cada vez mais compreendermos enquanto seres imortais. Então a educação é realmente esse processo que nós buscamos estudar, analisar a nós mesmos. É o autoconhecimento que faz com que nós nos libertemos de todas essas tendências capitaneadas pelo egoísmo. O egoísmo capitaneia tudo isso. É interessante a gente falar desse egoísmo, né? Porque ele não está só na gente, mas em torno da gente, né? Então, até para a gente conseguir distinguir, né, o que é egoísmo, o que não é, porque ele está tão ali, já é tão normal, que para você avaliar esse seu lado como um ato egoísta já é difícil, né, nos dias atuais. Desafiador. É bastante desafiador, porque é um comportamento generalizado. Por isso que nós estamos no planeta de provas e expiações ainda muito forte, porque a grande maioria ainda temos essa tendência, esse comportamento egoísta de pensarmos primeiro em nós mesmos e só depois que nós, algumas vezes, pensamos no outro. Na verdade, temos pessoas aí no anonimato que são verdadeiras pessoas dedicadas ao semelhante, pessoas despojadas de si mesmo e que nós não conhecemos, que estão aqui na disputa pelo trabalho ao semelhante. Então essa é a grande disputa dele, enquanto a grande massa ainda está na conquista do poder, né, do empoderamento, na conquista da posição social, nas conquistas econômicas e financeiras. Mas existe realmente na Terra já esses seres iluminados que estão nesse grande processo de se doar, se libertar realmente desse atavismo milenar que nos acompanha. Há uma teoria que diz que o egoísmo ele está ligado à lei de conservação, né? Que para conservar a si, a sua espécie, o homem se torna egoísta, passa a pensar em si, no seu clã, como eles dizem, para exercer essa lei que está na nossa consciência, né? Isso tem fundamento? A importância do estudo da doutrina espírita é extraordinário por trazer esclarecimentos também dessa natureza. Esse argumento sobre a base de que a lei da conservação nos torna egoístas, né, porque precisamos sobreviver, ela não guarda quaisquer fundamentos de natureza moral, de natureza psicológica, ela não guarda isso. Porque, na verdade, o instinto de conservação ele é uma lei da natureza. Todos nós precisamos atender às nossas necessidades básicas para sobrevivermos. Há uma tendência natural em nós de salutar para que nós busquemos melhorar o nosso bem-estar. O grande problema reside, na verdade, quando nós não conseguimos enxergar aquele que está ao nosso lado e começamos a criar ilhas à nossa volta, né? Eu me lembro bem que na década de 80, 90, acho mais ou menos isso, eu trabalhava em banco e isso aí ficou bem marcado. Nós passamos, a nossa economia como um todo, passou por um grave problema, a inflação estava muito elevada, e aí o governo tomou uma decisão naquela oportunidade de congelar os preços. Então, os preços foram congelados.
que foi uma medida não muito acertada em razão da lei de mercado. O que é que rege a lei de mercado? Quanto mais demanda, menos oferta. Não? Quanto mais se procura um produto, mais a oferta desse produto cai. Foi exatamente o que aconteceu. Preços congelados começaram a desaparecer das prateleiras. O que é que aconteceu? O que é que nós observamos? As pessoas começaram a estocar, porque tinham um pouco mais de condição, pagavam um determinado lote mais caro de um produto, e aí começava a estocar. E começou a faltar produtos nas prateleiras dos supermercados, e foi um verdadeiro desespero. É um exemplo assim bem clássico para a gente do nosso dia a dia, para a gente exemplificar como nós ainda somos egoístas. Temos a necessidade de sobreviver, mas não podemos jamais esquecer daquele que está ao nosso próximo. E aí a gente tem que entender que a caridade, conforme entendi Jesus, esse comportamento de solidariedade que deve animar a todos nós, primeiro nós enxergamos o semelhante para depois nós enxergarmos a nós mesmos. É uma fase realmente, uma fase já bastante avançada que nós temos aqui, mas essa é a meta. Quando nós vivemos enxergando primeiro o semelhante e depois a gente vai enxergar a si mesmo, nós estamos realmente solidários, né? O comportamento começa a mudar, o comportamento social começa realmente a mudar. Temos vários exemplos disso. Pessoas que pensam muito mais nos outros do que em nós mesmos. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce aqui na Bahia, o nosso amigo Divaldo Pereira Franco é um exemplo vivo aqui de trabalho de dedicação ao próximo, né? Chico Xavier e tantas outras pessoas, fora aquelas anônimas que nós não temos conhecimento. Né? Desenvolve trabalhos maravilhosos ali no anonimato. Então é isso aí, realmente não guarda um vínculo com a lei de conservação, e o egoísmo não é uma justificativa para que nós, pela lei de conservação, possamos endossar esses hábitos infelizes. Não guarda qualquer relação com a lei de conservação. É um defeito, um vício pernicioso que nós trazemos conosco. Até recentemente a gente viu na imprensa a questão dos imigrantes, né, o desespero deles para sair da Síria, né, e para as condições mais absurdas, e a gente viu que chocou todo mundo, a jornalista no meio ali, ela até disse assim, eu entrei em pânico, mas às vezes eu avaliando ali, será que não foi justamente esse egoísmo que fez ela entrar em pânico? Porque qual é a preocupação que se tem? Que se entre gente demais e que o país não tenha condições de sustentação para todos, né? Então talvez ali o egoísmo tenha falado mais alto do que a humanidade dela, né? Você se refere àquele quadro, quando aquela multidão começou a vir, a jornalista veio, inclusive, o pontapé, ele falou alguma coisa nesse sentido, né? Realmente é lamentável. Impedindo a entrada das pessoas. Porque é a reação que as pessoas têm diante de determinadas situações, né? Uns podem até procurar algum tipo de proteção e outros, para se defenderem, buscam a agressão, né? Na verdade, o que nos falta você abordou muito bem a questão do egoísmo, acaba fazendo com que outros sentimentos nossos aflorem, às vezes estão ali escondidos, guardados, mas por aquela conduta egoísta, você pensar muito em você mesmo, acabam aflorando e vem a agressividade, vem a rebeldia e tantos outros sentimentos que são perniciosos no convívio social. Eu acredito que tenha sido, não vou entrar no mérito da questão, cada um age por si, mas é bem provável que faltou um pouco disso, né? Um pouco de alinhamento com a moral cristã, um alinhamento maior com Deus, com a divindade, enxergar ali irmãos seus desesperados. Só a situação muitas vezes é que vai dizer isso, né? Mas analisando assim friamente, muito por fora, a gente percebe que faltou um pouco disso, né? Faltou um pouco dessa proximidade com essa fraternidade, essa solidariedade que o Cristo falou para nós. Eu digo assim, porque foi uma imagem que chocou muitas pessoas, mas numa situação daquela, quem saberia como reagir? Exatamente. Se não teria a mesma reação dela de preservar o seu, né? Exatamente. Então, choca as pessoas ver, mas acho que falta essa reflexão, né? O que a gente faria nessas Talvez o que situações? tenha se tornado assim, tenha chocado mais, tenha sido o fato dela ter, assim, dado alguns chutes, empurrões, não sei, eu vi só a foto da cena, né? Alguns chutes, alguns empurrões e alguns imigrantes daqueles que iam adentrando, né? Talvez o alvoroço, aquela multidão se aproximando, correndo, tenha acontecido isso, mas não nos cabe julgar, né? Na verdade é isso, não nos cabe fazer qualquer julgamento. A gente analisa assim para poder
nos orientar, nos mirarmos por aquele exemplo, como você bem falou, como é que eu me comportaria numa situação daquela. Por isso que a gente passa por dificuldades, no Brasil, né? É verdade. Essa multidão querendo entrar no Brasil, nas nossas cidades, o que a gente faria? Como é que se comportaria? Tem uma situação bem curiosa, ainda com relação ao banco. Trabalhei em banco e todo período a gente enfrenta esse período de setembro, tudo enfrenta o processo de greve. Eu trabalhava na agência de Mangabeira, me lembro bem que houve algo parecido. A população inconformada, eu ia trabalhar porque eram 2, 3, tinha que manter os serviços básicos funcionando. E eu ia trabalhar, estávamos ali na iminência de entrar na agência, aguardando a gerente chegar, quando houve um tumulto dessa natureza. Então eles quebraram a porta e vieram, né? E ali eu confesso que eu não tinha para onde correr, porque eu estava no canto da parede, né? Não tinha para onde correr. Eu olha, vamos ficar aqui calmo, sereno e vamos aguardar. Mas ficou aquele tumulto, não passou daquilo, né? Ficou o tumulto, invadiram a agência toda e tal, mas não passou daquilo. Mas aquele momento ali de serenidade foi importantíssimo para que eu não pudesse entrar em desespero e de repente, né, praticar um ato deslocado, não sei. Graças a Deus foi muito bom ter mantido a serenidade e o equilíbrio naquele instante. Mas realmente é assustador. Quando a gente experimenta na pele, é bem assustador. Talvez se a gente se mantesse um pouco mais serena, a gente tivesse mais discernimento, né, para julgar as coisas com mais nitidez e aí não tomar ações tão egoístas. É verdade, porque os espíritos são muito felizes quando eles dizem que o egoísmo é que campeia tudo, né? É a chaga da humanidade. Então, dali nascem todos os outros sentimentos perniciosos, nocivos que nós temos. Então, o comportamento nosso muitas vezes depende disso, né? Às vezes um comportamento egoísta que está ali cristalizado em nós, ele dá muito trabalho para que a gente comece a quebrar, a moldar e tomar uma atitude diferente, com bastante serenidade, o que é perfeitamente possível. O Cristo é o nosso modelo, nosso guia, e vivenciou inúmeras oportunidades em que teve que dar provas disso, né? de serenidade, de abnegação, de devoção, fidelidade a Deus. Então é perfeitamente plausível para todos nós. Nós estamos a caminho, estamos trabalhando. No começo a gente começou falando da criança, né? Como você bem explicou, que começa com o egocentrismo, né? Se não for bem administrado, se torna um adulto egoísta, né? Essa criança vai falando e se torna um adulto egoísta. Mas uma vez que os pais não conseguiram administrar esse egocentrismo, deixaram o egoísmo tomar de conta, ou às vezes alimentaram, né? Porque os pais também não estão livres do egoísmo, então, de uma certa forma, alimentaram. Qual a responsabilidade espiritual que esses pais têm sobre essa característica egoísta dos filhos? Muito bem, uma boa pergunta, viu? Bem elaborada aí, bastante reflexão. A gente sabe que a tarefa dos pais é de educar. A nossa tarefa, nós reencarnamos aqui e temos filhos exatamente para educá-los. Então, educar no sentido de proporcionar a aquisição de novos hábitos, de moldar, hábitos esses sempre alinhados à moral cristã. E eu não me refiro aqui, quando falo da moral cristã, não me refiro aqui à religião A, à religião B ou à religião C, mas eu me refiro àquela caridade, aquele sentimento de caridade que deve ser desenvolvido pelas pessoas, que está embasado no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a linha mestra de toda a moral de Jesus. É esse amor a Deus e amor ao próximo como a si mesmo. Então, essa é a base de toda a educação. O que ocorre é que muitos pais negligenciam essa atividade, esse trabalho de educar. E hoje, principalmente, eu vejo até de certa forma, não vou dizer surpreso, mas às vezes fico um pouco estarrecido com as informações que nos chegam de pais que têm transferido para a escola essa tarefa. Quando transfere para a escola, né? Essa tarefa, e nós aí voltamos ao pensamento de Joana de Ângeles, quando ela diz que a tarefa da escola é de formar cidadãos, não é de formar homens de bens. Então, às vezes, por múltiplas razões, acabam fazendo essa transferência para a escola e aí nós vamos ter sérios problemas de caráter com aquele ser humano que está ali em reconstrução, tentando se reidentificar naquela nova oportunidade, né? Então, o trabalho dos pais, na verdade, é de educar. Mas se, por um lado, os pais transferem para a escola essa tarefa, há outros que se esforçam para que o trabalho possa ser realizado, para que ele possa cumprir com a sua missão de educar, de orientar os filhos
Nós sabemos que isso acontece. E por se tratar de espíritos milenares, que somos todos nós, inclusive os nossos filhos, são espíritos milenares, que estão aqui passando pelas nossas mãos naquele instante, né, naquele processo em que todos nós estamos nos moldando uns com os outros, nos ajustando para o devido reequilíbrio, né, essa tentativa, esse esforço não consegue obter o êxito necessário. Então, por mais que os pais se esforcem, às vezes os filhos acabam enveredando por um outro caminho diferente daquele que foi apontado, né? Então, na verdade, a responsabilidade dos pais nesse contexto é com a sua própria consciência e com Deus. Então, todos nós haveremos de prestar contas a Deus sobre os encargos que nos foram conferidos, as obrigações, os deveres que nos foram conferidos. Então, acredito que isso não temos assim como julgar, mas é o esforço que nós temos que empreender para cumprir o nosso papel. Os nossos filhos são espíritos imortais e demandam de nós esse esforço maior de auxiliá-los nesse processo de reeducação, de reidentificação, de aproximação com a moral do Cristo e assim sucessivamente. Então, o esforço é que encontra, né? O esforço é que vai contar, né? Esse é o grande diferencial. Porque Carlos está me falando que tem interações aqui, mas não chegou para mim. Manda novamente para eu ver aí. Vocês aí podem continuar participando, mandar suas perguntas, interações, suas opiniões. Pronto. Chegou aqui para mim. Em um relacionamento conjugal, um dos cônjuges descobre não amar mais o seu parceiro e resolve separar-se, causando muita dor e sofrimento. Isso seria egoísmo? Uma boa pergunta, amigo, porque eu acredito o seguinte, tivemos inclusive um caso ontem no local onde nós moramos, um caso bem semelhante, até um pouco grave, né? Mas não compete que nem relatar, mas dessa natureza, né? De uma separação de um jovem casal que não conseguia se entender muito bem. Acredito firmemente que há a predominância do egoísmo aí, porque numa união, no caso entre um homem e uma mulher, conforme foi abordado aí pelo internauta, nós sabemos que tem que haver renúncia de ambas as partes. Eu jamais conseguirei conviver com alguém se eu não souber renunciar a alguma coisa, porque eu não sou egoísta também. A outra parte do egoísmo ainda está aqui impregnado em nós. Então, se nesse processo benéfico para o nosso relacionamento eu não conseguir abrir mão de algumas coisas em detrimento dele, e ela também não abrir mão em detrimento de mim, nós não vamos conseguir conviver. Tem que haver a renúncia, é preciso que nós saibamos renunciar, compreender mais, usar da fraternidade. Mas isso significa que o casal vai viver as mil maravilhas sem problema? Não, de forma alguma. Problemas todos nós temos e precisamos dos problemas para crescermos. O que nós não podemos é enveredar pelo caminho da agressividade, do desrespeito. Precisamos respeitar o nosso parceiro. Precisamos aprender realmente a amá-lo. Então, em resposta à questão, há uma predominância assim, do egoísmo quando nós, assim, de certa forma, nos separamos, porque não conseguimos ainda o esforço necessário, a compreensão necessária para manter a união. É culpa de um ou de outro? Não sei, aí vai depender, é uma questão muito de foro íntimo, né? Mas numa sociedade mais solidária em que nós estamos bastante afinados com o Evangelho, não vai haver dissoluções dessa natureza, né? Nós vamos conseguir viver pacificamente, em paz. Então a resposta é para o nosso internauta, e quem quiser mandar mais perguntas, só mandar que o Carlos está aí na Rede Amigo Espírita, ou pode mandar para o WhatsApp, o celular está aqui do meu lado, para conferir as interações de vocês, viu? Então, tem uma frase de Emmanuel que ele diz o seguinte: o egoísmo, como filho do orgulho, e monstro devorador de todas as inteligências, porque as domina, direcionando-as para o mal, a dor e o sofrimento. É fonte de todas as misérias terrenas, porque leva o homem a pensar somente em si, impedindo de fazer crescer o amor, inerente em si, no ser espiritual, em potencialidade a ser desenvolvida por sua vontade. Então, eu queria que você comentasse essa frase tão complexa de Emmanuel, né? Que ele nos traz um apanhado
e longa, né? Emmanuel talvez seja até o maior estudioso do Evangelho que nós temos conhecimento, não trazendo aqui para o nosso meio espírita, mas realmente se destaca nesse contexto. A dificuldade está em que o homem é insaciável. Os espíritos que participaram da codificação, eles dizem categoricamente que o problema é que o homem é insaciável. Se eu preciso de algo, adquirir algo, quando eu adquiro eu já quero mais, quando eu adquiro eu já quero, eu estou sempre querendo mais, né? Então essa dificuldade aí é que vem, onde reside todos a miséria humana. Ela realmente emana dessa insaciabilidade, né? Nós somos pessoas ainda muito insaciáveis. O nosso país, ele passa por momentos de grandes dificuldades, né? É evidente aí, está estampado nas mídias os graves problemas de corrupção que nós estamos vivenciando. E a corrupção nada mais é do que um efeito dessa postura egoísta, desse senso de insaciável que nós temos de ter cada vez mais. E isso aí tem acarretado muitas misérias, como a gente vê que nós temos problemas na escola por conta dos desvios de verbas, né, que são muito grandes, elevadíssimos. Nós temos problemas na área da educação, com escolas sucateadas, problemas com professores, nós temos vários problemas na área da educação. Se parte para a área da saúde, nós temos problemas com falta de médicos, nós temos problemas com hospitais também sucateados, né? Então, tudo isso são essas misérias humanas que o próprio Emmanuel se refere na mensagem dele. Devido a essa origem, está exatamente nessa fome insaciável que nós temos de ter. O que é preciso fazer? Na verdade, nós precisamos delimitar, conhecer melhor onde está o limite do necessário e o limite do supérfluo. A doutrina espírita, ela aborda essa questão muito bem, e nós não conhecemos esse limite. Mas esse limite é absoluto? Não. É um limite relativo e que muda conforme as nossas próprias necessidades. As minhas necessidades são diferentes das suas, são diferentes das deles, cada um tem as suas próprias necessidades. Então é uma questão de consciência. Mas nós não podemos fazer com que essas nossas necessidades invadam as necessidades dos nossos semelhantes. Que nós possamos tolher o direito que eles têm de também usufruir de ter algo, né? Então é esse que nós estamos, nessa mensagem do próprio Emmanuel, essa fonte de misérias é exatamente por conta disso. Porque nós somos insaciáveis, não conseguimos nos conformar com algo. Às vezes as pessoas podem até perguntar, mas nós devemos ser pessoas acomodadas, não devemos buscar melhorar na nossa condição social? Claro que nós devemos melhorar, mas devemos trabalhar também lado a lado com a melhora da sociedade à nossa volta, ao nosso derredor. O que é que nós estamos fazendo pelo bairro que nós participamos, na comunidade que nós nos vinculamos? O que é que nós estamos fazendo de diferente? Nós temos procurado compreender esses problemas sociais que estão aflorando agora na nossa sociedade, nós estamos nos isolando. A gente percebe que cada vez mais nós temos residências, condomínios com muros cada vez mais altos, com cerca elétrica, né? Estamos nos aprisionando num mundo ali só nosso, numa ilha só nossa, sem conhecermos o que está se passando lá fora. Então isso aí são atividades por conta dessa insaciabilidade. Nós somos insaciáveis, pensamos apenas em nós e nos esquecemos do mundo lá fora. E esse mundo lá fora começa a nos cobrar. São esses problemas sociais, essas misérias humanas que se refere a Emmanuel e que nós precisamos realmente pensar nisso. Se nós não pensarmos, a força do progresso vai fazer com que nós nos voltemos para esse problema e tentar ajudar, cada um fazendo a sua parte. Temos mais uma interação, a pergunta é a seguinte: qual a consequência para uma mãe que, por um ato egoísta, abandona o seu filho ainda recém-nascido? Olha, eu vou lhe falar com toda a franqueza, viu? É um sentimento assim que eu não consigo mensurar. Eu não sou mãe, mas sou pai de 3 filhas e, na medida do possível, eu procurei participar do processo educativo delas o tempo todo, estar ali sempre junto, colaborando com tudo, né? Fui uma espécie de dono de casa, porque eu procurei trocar fraldinha, só não fazia comida porque eu não tinha medo, né? Mas o restante eu sempre procurei ajudar. E sempre me comoveu atitudes como essa, de uma pessoa pegar um ser pequenininho,
muito pequeno, né, indefeso, e colocado em determinados locais, ao léu ali, para se livrar daquele suposto problema. As consequências espirituais são gravíssimas nesse sentido, né? Porque nós recebemos aquele ser ali com um grande compromisso junto a Deus. Então recebemos aquele ser ali e de repente, no ato de grande egoísmo, nós pegamos aquele ser e soltamos na sociedade, soltamos ao léu, para que a sorte dele seja lançada, fugindo daquela responsabilidade. Com certeza, a lei de reencarnação, ainda muito incompreendida, a lei de reencarnação vai fazer com que esse reajuste seja novamente restabelecido, às vezes por caminhos muito mais dolorosos. Então, o conselho, a orientação que a espiritualidade nos traz, através da doutrina espírita, das obras básicas, todas as obras complementares, é que nós devemos buscar aproveitar as oportunidades. Sempre buscar as oportunidades. Nada acontece por acaso. Um filho não chega por acaso jamais. Há vínculos aí muito fortes que nos ligam a existências passadas. Então, se chegou, devemos acolher, seja qual for a dificuldade, nós devemos acolhê-los. Trabalhar pelo seu processo educativo, fazer com que ele cresça como um verdadeiro homem de bem. Esse esforço aí, ele é acessível a todas as pessoas. Nós possamos passar por todas as dificuldades financeiras, dificuldades econômicas, dificuldades sociais de toda ordem, mas nós sempre teremos acesso a orientar e a educar os nossos filhos. Quem tiver a oportunidade pode ler a obra Memórias de um Suicida, e nessa obra nós vamos encontrar o caso de Mário Sobral, narrado pela dona Ivone do Amaral Pereira, a médium que recebeu as informações do espírito Camilo Castelo Branco. E no caso de Mário Sobral ele reencarna, e a mãe, um caso bastante idêntico, né? A mãe, que era uma prostituta, ela fica aterrorizada pelas condições com que ele reencarnou. Ele foi um espírito suicida, conforme ele reencarnou, e aí o abandona esse bebê. E aí uma senhora muito pobre, dificuldades em morar na favela, espírita, encontra a criança e acolhe essa criança em seu lar. Então há todo um trabalho, todo um processo em volta disso, mas a gente viu que ela conseguiu dar um direcionamento, apesar de todas as dificuldades dela, ela conseguiu dar um direcionamento a esse filho, a Mário Sobral, naquele processo reencarnatório dele. Então todos nós temos condições. Um ato desse deslocado de uma mãe dessa é realmente um ato de profundo egoísmo ainda, de falta de compreensão das leis divinas, as leis que regem o universo, que nos regem a todos, e as consequências são, infelizmente, muito graves. Nós espíritas, acho que uma das primeiras frases que a gente tem contato quando começa a conhecer a doutrina é: fora da caridade não existe salvação. Não há salvação, Então, logo o nosso primeiro contato é com isso, ou seja, se você não se doar, se você não for caridoso no aspecto mais amplo da caridade, né? Não há a salvação. Eu até não gosto muito do termo salvação, porque ela dá uma ideia de muitas promessas, né? Que a gente sabe que as coisas não são bem assim. Mas a gente tem encontrado logo cedo com essa informação, que a gente precisa do doar, da caridade, como eu disse, na sua maior amplitude. Quando nós espíritas, por mais que tenhamos conhecimento dessa necessidade, né, porque a gente necessita disso para evoluir, a gente não consegue se libertar do egoísmo, tendo conhecimento. E aí, quais são as consequências para nós? A máxima que foi colocada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata da perfeição moral, nós vamos encontrar: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Então, o espírito, na verdade, é aquele que está num processo de esforço constante, contínuo. Não é da perfeição ainda, essa perfeição relativa que nós todos haveremos de alcançar, mas é aquele que está naquele processo, cai, se levanta, não repete mais aquele erro, e assim sucessivamente. Então nós devemos sempre incorporar essa máxima de que nós estamos nesse processo de
de autoconhecimento e que é preciso que nós possamos nos reconhecer como filhos de Deus. Uma vez nos reconhecendo como filhos de Deus, nós vamos reconhecer as outras pessoas como irmãos nossos. E os verdadeiros irmãos, aquele em que há o sentimento de fraternidade quando desenvolvido, nós tratamos com respeito, nós tratamos com amor, nós tratamos com caridade. E foi bem interessante quando você falou da caridade, na sua verdadeira acepção. Muitas vezes o problema, até mesmo entre nós espíritos, é a falta de compreensão do que é a caridade. O que é a caridade para mim? O que é que a caridade representa para mim? Jesus deixou isso muito bem colocado, muito bem pontuado. Quando ele narrou, já pertinho ali da crucificação, quando chegava em Jerusalém, foi abordado pelo doutor da lei, que o pergunta, apesar de todo o cansaço que ele vinha de uma jornada exaustiva. E é curioso, vou abrir um parênteses, se nós tivermos esse tempinho aí, para rememorar um pouquinho ela, que é bem interessante. No Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar a parábola do bom samaritano mais ou menos no final do Evangelho de Lucas, mas ela, na verdade, começa um pouquinho antes, né? Logo no começo do Evangelho, quando Jesus anuncia que vai fazer uma viagem a Jerusalém, mas ele precisa passar pela Samaria. E ao fazer essa colocação para os seus discípulos, os discípulos ficaram realmente bastante preocupados e temerosos, porque além de ser uma viagem muito longa, tratava-se de uma viagem perigosa. Por quê? Porque Jesus, como nós sabemos, ele era judeu. Jesus nasceu, Jesus viveu e Jesus morreu como judeu. Então ele estava sob o império das leis judaicas. E havia uma divergência muito grande entre samaritanos e entre judeus. Desde aqui houve a cisão das 12 tribos de Israel, né? Aí tivemos as 10 tribos do norte lideradas por Judá e as outras 2 tribos lideradas pela Samaria. E aí eles fundaram a capital e tornaram-se inimigos absolutos. De forma que há registros históricos de judeus que foram assassinados na Samaria e de samaritanos que foram assassinados na Judéia. Então havia essa grande divergência. E aí Jesus vai e coloca para eles: olha, nós vamos para Jerusalém, porque era a Páscoa, se aproximava a Páscoa, era natural que todo judeu fosse pelo menos uma vez por ano a Jerusalém para as comemorações da Páscoa. Mas ir pela Samaria foi algo que chamou a atenção. Ninguém queria ir pela Samaria, mas Jesus disse: eu preciso ir pela Samaria. E aí os discípulos vão para preparar o caminho do mestre, procurar algum local em que ele pudesse se acomodar, receber comida, receber alimento, descansar um pouco. E eles vão a Samaria, e quando chegam na Samaria, por serem judeus, eles não são atendidos por ninguém. Então eles voltam de lá estarrecidos, bastante revoltados. E aí perguntam até, isso aí está no Evangelho de Lucas, eles perguntam até a Jesus: mestre, nós não fomos recebidos, ninguém vai nos dar uma acolhida, comida, bebida, fomos muito maltratados. Por quê? Porque existia naquela época uma regra entre os povos daquela região de que eles deveriam dar abrigo a todo peregrino. Isso era uma regra geral, porque trata-se de uma região bastante insólita, né? Difícil, há muita escassez, né? Então, a passagem de um peregrino é um momento que eles têm para se doar ao próximo, acolhê-lo, dar comida, fazer com que ele descanse. Isso era uma regra que era observada por todos, mas não era por samaritanos e judeus. E aí eles vão e perguntam a Jesus se Jesus quer que eles façam com que desçam fogo do céu e fulmine todos os samaritanos. E aí Jesus vai dizer a eles que não, jamais, né? Que o Filho do Homem não veio jamais para destruir, mas para reconstruir, para reunir. E aí Jesus segue, passa pela Samaria, ali acontecem fatos que estão relatados nos evangelhos, fatos extraordinários com Jesus, né? E ele segue para Jerusalém, bastante cansado. E quando chega lá, ele é abordado por um doutor da lei, perguntando a ele qual é o maior mandamento da lei, né? Jesus faz aquela pergunta que todos nós já conhecemos: o que é que está escrito na lei? Que leis nela? Ele diz: amarás teu Deus, né? Ele se reporta a Levítico e a Deuteronômio: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo a si mesmo. Jesus diz: olha, respondeste muito bem, faz isso e viverás. Ele não se contém, porque ele já sabia do trabalho, da proposta de Jesus, indignado como eles estavam, queria fazer com que o mestre, diante daquela multidão, entrasse em contradição. E aí ele pergunta mais, né, a Jesus: mas quem é o meu próximo? Por que ele faz essa pergunta?
Porque o próximo, aí vem nós encaixamos aí no sentido de caridade, né, como entender Jesus, porque o próximo para o judeu era apenas outro judeu. Então não era o grego, não era o romano, jamais. Ele tinha obrigação moral apenas com outro judeu. E aí Jesus vai e não responde a ele, porque se Jesus fosse responder para ele, ele dizia, não, mas a nossa religião aqui, a Torá, não diz isso não. Ia entrar num grande problema de interpretação. E aí Jesus, sabiamente, eu acho que um dos momentos mais sublimes, dentro de todos os momentos sublimes do Evangelho, Jesus narra a parábola do bom samaritano. A resposta que ele dá é exatamente a parábola do bom samaritano, em que o homem bom da história é quem? Um samaritano. Aquele que Jesus, na sua ida, na sua trajetória para Jerusalém, fora maltratado, não recebeu abrigo, passou fome, passou sede, mas Jesus consegue colocar o samaritano como o homem bom da história. E aí coloca a única pessoa, a única personagem na parábola que não tem identificação, é exatamente o homem caído. Que Jesus deixa transparecer para ele, o doutor da lei, que pode ser qualquer um de nós. Então é algo sábio. Então esse verdadeiro sentido da palavra caridade, que foi resgatado pelos Espíritos na questão 918 do Livro dos Espíritos, é aquele, qual é o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então eu acho que a nós espíritas tentar nesse processo de absorção dessa moral cristã e nos debruçarmos sobre o esforço diário, cotidiano para dominar as nossas más inclinações. Mas se eu não conseguir isso, conforme está colocado na pergunta, mas eu não consegui. A lei de Deus é a lei de misericórdia, é a lei de amor. Então sempre teremos uma porta aberta a outras oportunidades. Às vezes o processo é um pouquinho mais doloroso em razão das nossas necessidades espirituais. Quanto mais necessidades espirituais, mais a lei vem nos atender naquelas necessidades. Então, às vezes, o processo é um pouquinho mais doloroso, um pouquinho mais difícil, mas sempre teremos a oportunidade de continuar esse exercício para nos melhorarmos e vencermos o egoísmo. Excelente. Temos mais uma interação aqui. Diz o seguinte: o ato de um suicida não seria egoísta perante o sofrimento da família, que ficaria à mercê após o desencarne do chefe de família? Provavelmente fosse considerado um ato egoísta, porque os fatos que levam a pessoa a cometer um suicídio é algo assim que talvez nós não consigamos mensurar. Como nós nos comportaríamos diante de uma situação dessa, alguém que enfrenta um problema de depressão e às vezes não suportando mais a dor, a pressão que ela cria para si própria, acaba enveredando pelo caminho do suicídio como uma porta de fuga, como uma forma de matar o problema. Porque o que acontece, como diz Divaldo Franco, o que acontece com o suicida, muitas vezes ele não quer se matar. O que ele quer, na verdade, é matar um problema, se livrar do problema. Que todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. E muitos de nós, apesar das dificuldades que passamos, que só nós sabemos, nós ainda não enveredamos por esse caminho. Essa consciência cristã, essa consciência espírita, faz com que nós tenhamos a força necessária de suportarmos uma certa resignação e irmos contornando o problema. Então, eu não sei se trata realmente de um ato egoísta ou de uma outra fraqueza, mas é um caso bem interessante para se pensar, porque cada caso é um caso. O que é que levou uma pessoa a praticar o egoísmo? O suicídio. O caso que nós tratamos, por exemplo, da obra Memórias de um Suicida, de Mário Sobral, o que levou a cometer o suicídio foi o amor que ele tinha muito grande por Neolinda, o amor muito grande que ele tinha por ela, que acabou, num certo momento, não sendo mais correspondido. E aí, por não ser correspondido, ele agride ela e acaba sufocando ela, né? Ela acaba provocando o seu desencarne ali sufocou no pescoço. E aí, num ato deslocado, por ter matado, assassinado a mulher amada, ele acaba se enforcando também. Então, que fatos levam a pessoa a cometer um suicídio? Seria um fato extremamente egoísta? Ou poderia ser uma característica? Certamente, o egoísmo estaria presente. Por ser a chaga da humanidade, né?
aquele de onde todos os demais vícios provêm, então ele estaria ali capeando, né? Mas é um caso muito interessante para se estudar e que nós possamos, na medida do possível, esclarecer as pessoas com o nosso bom ânimo, o nosso otimismo e o conteúdo que a doutrina espírita traz para que o suicídio não valha a pena. Emmanuel diz que o cristianismo não conseguiu exercer plenamente a sua missão na Terra por causa do egoísmo. O que a gente pode fazer hoje, nós cristãos, né? Passando por todo esse processo de transformação, o que a gente pode fazer hoje para fazer com que esse cristianismo venha cumprir a sua missão? Na verdade, a colocação de Emmanuel, se não for muito bem entendida, pode passar a ideia de que o cristianismo falhou na sua tarefa, né? de conduzir o homem a Deus, podemos assim dizer. Na década de 30, mais ou menos em 1933, foi publicada uma obra na Inglaterra bastante interessante, quando juntaram-se alguns teólogos e alguns pensadores cristãos. Tinha acabado a Primeira Grande Guerra Mundial e eles, estarrecidos com aquele conflito absurdo que não conseguiam compreender, começaram a se perguntar realmente por que aconteciam aquilo. E essas indagações levaram esses autores, a publicar essa obra, que numa tradução literal seria Cristianismo, a crise do cristianismo. E um dos autores dessa obra foi o Dr. Herbert Gray. O Dr. Herbert Gray, ele colocou duas perguntas que não estão evidentes, assim, não estão devidamente formuladas na obra, mas elas se tornam bem evidentes para quem lê a obra. A primeira é: teria o cristianismo falhado na sua tarefa de conduzir o homem a um estado de felicidade, a um estado de plenitude? E a segunda pergunta é: se o cristianismo falhou nessa tarefa, haveria ainda tempo, possibilidade para que ele pudesse realmente cumprir com essa sua missão? O próprio Dr. Herbert Gray, nas suas considerações, ele diz que o grande problema tem acontecido não por causa da mensagem cristã, que a mensagem cristã ainda continuaria atualizada para aquela época e para nós também, né? Ela continuaria realmente atualizada, mas o problema estava exatamente no coração endurecido dos homens. É exatamente isso que Emmanuel também fala na sua mensagem. O endurecimento dos corações muitas vezes faz com que a mensagem não consiga germinar. O solo às vezes não está tão preparado para receber a mensagem. É aquilo que Jesus falou na parábola do semeador. Então é preciso saber onde está caindo a semente. Então é preciso que se prepare realmente a semente, né? Então o Evangelho, o Evangelho de Jesus, ele continua cada vez mais atual e cada vez mais oportuno para a nossa vivência e convivência na sociedade que nós fazemos parte. Há uma grande necessidade de que nós nos pautemos pelo Evangelho, pela conduta evangélica, para que a gente possa ter relações saudáveis e tenhamos uma sociedade também mais saudável. E tem que ser por esse caminho, não existe outro caminho. Por que então a gente ainda prioriza o individual em prol do coletivo? Porque nós ainda estamos muito próximos da nossa natureza, da nossa origem, ainda animal, em que há uma predominância maior do material sobre o espiritual. À medida que nós vamos progredindo, que nós vamos evoluindo de encarnação em encarnação, nós vamos conseguindo minimizar o impacto da matéria, que ainda é muito forte. Nós precisamos, para sobreviver, como a gente tratou quando nos referimos à lei de conservação, e que o egoísmo seria uma justificativa, por exemplo, para a lei de conservação, nós temos as nossas necessidades para estarmos no planeta. Precisamos nos alimentar, nós precisamos de moradia, precisamos de muitas coisas. E a modernidade também criou necessidades novas. O grande problema é quando nós não conseguimos delimitar exatamente aquilo que é necessário, importante para mim, daquilo que é supérfluo, que eu posso sobreviver sem isso, né? E pensarmos um pouco no nosso semelhante. Então, acho que a grande dificuldade ela reside nesse ponto. Agora eu vou colocar uma situação para que a gente possa analisar. Às vezes, digamos, imaginar uma pessoa muito rica. E aí ela tira uma parcela dessa sua riqueza e divide. A gente até conhece, acho que
todo mundo for procurar, vai conhecer um caso de um grande empresário que tem uma obra de caridade, tem um determinado tipo de assistência, ou que costuma fazer doações. Mas se avaliar, aqueles valores doados não representam nada diante do patrimônio, da fortuna que ele conquistou durante a vida. Mesmo dividindo, a gente pode considerar egoísmo o fato de ser uma parcela tão pequena? É bem interessante essa colocação, e aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos reportar que é um momento de Jesus. Jesus é sempre modelo e guia, a sua vivência sempre tem uma razão de ser, é um espelho para as nossas mais diversas oportunidades do dia a dia. É o momento em que ele está no templo, juntamente com alguns discípulos, que nos evangelhos lá a gente conhece como o óbolo da viúva, né? Aquele momento em que ele está lá, e que as pessoas mais abastadas, aquelas maior posse, as mais ricas, estão fazendo grandes depósitos lá naquela caixinha lá do templo, né? Para ajudar. E aí Jesus começa a observar, e num dado momento vem aquela senhora muito pobre, realmente muito pobre, e pega, que segundo o Evangelho segundo o Espiritismo correspondia a 2 centavos, alguns centavos, pega 2 moedinhas e coloca lá no depósito, lá no depósito lá do templo, né? E aí Jesus aproveita a oportunidade exatamente para falar sobre esse assunto. E ele comenta dizendo que a maior contribuição, na verdade, tinha sido aquela pobre senhora. Porque os demais deram aquilo que lhes sobra. Que lhes sobra muitas vezes em abundância, como você bem colocou, às vezes é uma ínfima parte do que eles têm. E aquela ali doou o que lhe iria fazer falta. Teria sido aquilo que ela conseguiu adquirir durante todo o dia de trabalho. Então ela doou tudo o que ela realmente tinha. E aí Jesus vai dar esse exemplo de uma pessoa desprendida. E aí vem para nós essa reflexão, né? O que é que eu estou fazendo diante de um quadro dessa natureza? Né? Porque como nós temos as pessoas que são mais abastadas, que têm bastante posse, e ali tiram algo que realmente não lhe fará falta, jamais lhe fará falta. Isso é desprezado? Claro que não. Eu acredito que toda ação nobre, toda boa intenção, ela é perfeitamente aproveitada, ela é perfeitamente válida, né? Os benefícios que elas causam, que elas haverão de causar, são perfeitamente válidos, mas, no entanto, vai caber exatamente essa reflexão. Será que eu estou conseguindo doar o que eu poderia doar? Será que eu estou conseguindo alcançar as pessoas que eu poderia alcançar? Será que eu estou fazendo bem, todo o bem que eu conseguiria realizar nesse campo, né? No campo do desprendimento material, né? Da pessoa criar oportunidade de assistência, de socorro, né? E tudo mais. Então eu achei isso muito interessante, né? Muito interessante essa colocação que Jesus faz para nós, que na verdade é isso que a gente tem que pensar. Pode ser um ato egoísta? Provavelmente ele esteja aí embutido muito de egoísmo, porque quando você é desprendido, você doa o que você puder. O que você puder doar, você doa para em benefício dos outros. E quando você ainda tem o egoísmo ali está bastante arraigado, aí você diz, olha, eu já consigo me desprender um pouquinho. Não totalmente, mas pelo menos uma partezinha eu já consigo doar. Louvável, isso já é um avanço, né? Nós já estamos caminhando, né, para outros estágios mais expressivos, mais evolutivos de desprendimento. E nos libertando um pouco, nos distanciando um pouco mais daquele lado material que ainda nós estamos bastante próximos, estamos distanciando aos pouquinhos, né? Certamente, com o tempo, quando o Evangelho já estiver mais consolidado entre nós vamos ter esses casos assim bastante abundantes, né? As situações vão ser bastante inversas do que nós temos hoje ainda, infelizmente, mas estamos a caminho. Então, acho que o verdadeiro norte aí para a gente doar o que nos falta. Não falando não necessariamente materialmente, mas em todas as formas. Então, o tempo, que muitas vezes nos falta, a paciência, o ouvido, né? Às vezes nos faltam essas pequenas coisas que também são muito levadas em consideração. Exatamente. E é onde a gente, assim, mesmo não tendo
mas se sente na dívida, no dever, na obrigação de doar. Né? Eu acho que quando a gente sente esse sentimento de não, eu preciso, essa necessidade, eu acho que a gente está fazendo um bom exercício de liberação desse egoísmo. Exato, é bem completo isso aí, né? Bem interessante. Na própria parábola que nós citamos aqui do bom samaritano, muitas vezes, e eu acho que talvez na maioria das vezes, nós nos comportamos muito, às vezes como o sacerdote, né? E às vezes nos comportamos muito pouco por aquele homem que passava ali, né? O bom samaritano, que se envolve com a pessoa, pensa as feridas, cuida, bota na sua montaria, vai a pé, ele bota a pessoa na montaria, vai até a hospedaria, desprende seu próprio dinheiro para pagar a hospedaria, sem esperar sequer muito obrigado, porque o homem está inconsciente. Então, é essa postura que nós temos que adotar, virá com o tempo, evidentemente, né? Mas nós podemos nos envolver assim, no sentido de colaborar mais, de ajudarmos mais, emprestarmos os nossos ouvidos ao problema alheio, né? Claro que existem situações e situações. Nós vamos dosando tudo isso, né? Mas o ideal é que não vamos virar anjos de um dia para outro. E não vamos também nos desprender de tudo para ficar numa situação de miserabilidade. Não é por aí. O homem da viúva suscita de nós profundas reflexões. Mas não é que nós vamos nos desprender de tudo que nós temos e aí vamos ficar numa situação inversa, né? Não é assim, sermos pesados para a sociedade. Então tudo é um equilíbrio. Na verdade, tudo é um equilíbrio. Outro dia, no grupo de estudo, a gente falou justamente sobre a questão do equilíbrio, porque em todas as questões a gente tende ou ao máximo ou ao mínimo. Exato, é verdade. A gente nunca consegue equilibrar as coisas. Mas é um exercício diário, né? E aquelas instruções de Santo Agostinho que você falou no começo, no final do dia, sentar a cabeça no travesseiro e pensar, analisar, e aí acho que é o começo desse autoconhecimento que você fala que é tão importante para a gente conseguir se libertar. A receita que ele traz, porque a experiência de Santo Agostinho foi uma experiência bastante interessante quando você conhece o próprio Santo Agostinho, né? Porque Santo Agostinho ele era bastante rebelde, adepto de uma outra religião, e próprio diz no Confissões, a sua obra, né? A sua obra clássica, que ele roubava, ele perturbava, ele maltratava as pessoas. E aí quando ele escuta Ambrósio e se converte ao cristianismo, ele muda completamente. E aí faz uma autoanálise. É nessa autoanálise, por isso que ele traz a experiência dele, dessa autoanálise, de passar a se analisar o seu comportamento, as suas atitudes, para não mais cometer os mesmos erros. Então a receita que ele traz para a gente na questão 919, acho que é 919A do Livro dos Espíritos, que ele traz para a gente como uma experiência própria. Olha, eu fiz assim e deu certo comigo. Tente fazer você também para ver se dá certo com você, né? Podemos criar o nosso próprio método, dele foi esse. E eu acho que é um método bastante plausível, acessível para todos nós. Conhecermos-nos melhor, para que a gente possa viver melhor. Certeza. Ainda temos nossa última interação aqui do Cássio Butrico, que diz o seguinte: infelizmente o homem é ensinado a ser egoísta perante a sociedade para sobreviver. Fala ser ensinado que todos somos almas encarnadas. Então agradecemos aí a participação de todos vocês que interagiram conosco, né, convidando a estar conosco no próximo domingo, no mesmo horário, para mais um Ponto a Ponto. Agradecendo a você, Ronaldo, por ter aceito o convite mais uma vez. Deixando um grande abraço a todos vocês. Até domingo que vem. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade.